essa casa que eu tô te trazendo. O apelido que eu dei pra minha casa é Cabana. Ah, você tá vendo? Porque eu queria que a casa tivesse me passasse essa sensação. Que isso, Sara, porque é todo integrado com a parte externa aqui, com as portas. A ideia era de ter um espaço integrado. Na hora que eu virasse, a primeira coisa, você olha o teto. 3, 2, 1... Tcharam! Qual foi a técnica de você arrumar aqui e ficar assim, cheio de coisa, mas ao mesmo tempo leve e com respiro? Você está vendo que eu tô passando devagarzinho porque eu tô captando todas as ideias que você teve aqui. Mas olha que cena é essa, que coisa mais linda, ainda mais com esse papel de parede. Eu achei que tinha que trazer um borogodó pra cá. Nossa, mas ele trouxe um super borogodó, porque ficou lindo. Aconchego é a palavra mais assim que eu senti durante todo o tempo. Adorei, toca aqui, pessoal. Escuta só o som desses passarinhos, que delícia! Hoje a gente vai conhecer a casa da Sara Ambar e eu vou levar você comigo, mas antes disso eu quero convidar você para se inscrever no canal. Aí você se inscreve, ativa o sininho e você também pode se tornar membro do canal. Além de apoiar o canal, você tem vídeos exclusivos. Agora eu já cheguei aqui e a gente vai entrar e conhecer uma casa linda, com uma pessoa maravilhosa. Vamos? Olha só esse muro, que coisa mais linda! Eu vou bater assim, ó. Sara! Oiê! Que legal, Sara! Um abraço! E eu tô muito feliz de estar aqui, Sara! Feliz sou eu de te receber. Ai, que Você delícia. tá quase todo dia na minha casa, mas na TV, né? Ai, eu amo seus vídeos, assisto toda hora e agora aqui pessoalmente. Olha que isso, alegria. gente, é das nossas, que legal. E é das nossas também, porque você ama jardim, né? Porque olha esse jardim, que lindo. Amo. Olha essa jabuticabeira. Oh, nossa, e olha quanta jabuticaba que vai dar. Não, muita. Gente, você também gosta de paisagismo tanto quanto você gosta de decoração? Adoro, mesmo? adoro. Muita planta. Você é decoradora, não é? É designer de interiores? Sou decoradora. E tudo que a gente vai ver aqui hoje foi você que fez? Foi. Ai, que delícia. Já dá, qual que é o seu Instagram? Decor by Sara Ambar. Ai, gente, tá na tela aqui pra vocês seguirem. Nossa, e olha que dia abençoado da gente estar aqui, tá lindo, né? Tá fresquinho e tá sol. Uhum. Olha, gente, eu vou falar pra vocês, tá? Uma jabuticabeira é uma jabuticabeira, mas essa daqui é praticamente uma produtora de jabuticabas, de tanta que vai dar, né? Considerando as florzinhas que ela tá. Agora me conta aqui, vamos começar do começo. Não, você não sabe, né? Eu botei esse banco aqui de vigília, porque a última produção que teve de jabuticaba, apareceu um pássaro gigante aqui e comeu ele deve ter morrido, eu acho, porque ele comeu absolutamente todas, não deixou uma para mim. Aí eu disse, não, agora eu vou botar um banco aqui. Tipo um espantalho? Eu não achei o espantalho, falei, o espantalho é você e eu. E sabe uma coisa que eu amei? De você ter colocado essa pedra aqui. Que energia boa que dá, né? Eu acho. Você também fica sempre ligada nas suas decorações sobre a energia do lugar? Sim, e tal. Feng Shui. Eu não entendo super de Feng Shui, mas uma pitadinha aqui, outra ali, eu sempre gosto de colocar. Tipo, espelho na entrada da casa, sabe? E eu já vi que você é das nossas, que você gosta de artesanato, porque olha aqui que você já tem, gente, Gosto. que eu sou apaixonado. Como que é? Do barro? Essa é Maria do Barro. Maria do Barro. Aliás, que revestimento lindo atrás. Você que escolheu também? Foi. É um tijolinho, né? Mas é aquele fininho, não é o tijolo grande, grosso. É de revestimento, mesmo. né? Olha aí, gente, como fica lindo. Ele é bem rústico, adorei ele. Olha aqui, a cortina também é de madeirinha aqui. Olha. Bambuzinho. Vocês já sentiram que a gente chegou numa casa daquelas que a gente ama daquele jeito, né? E cama de cachorro espalhada por aí. Porque... É mesmo? Quantas que você tem? 4. É mesmo? Mas eles já cestaram antes de mim, então eles já já foram. Tarananã. Acender aqui pra gente. Uau! Olha essa casa que eu tô te trazendo. Que isso, Entra Sara, aqui, fica à vontade. Bom, gente, vocês já repararam que a gente vai demorar aqui, né? Então é melhor você sentar para você assistir até o final. Olha que graça, essa parede de pedra, tudo foi você que fez? Sim.
Que delícia. Quanto tempo você mora aqui já? 1 ano e meio. Ai, que 1 ano e meio. delícia. Não, eu vou perguntar tudo. Esse aqui é do cachorro. É mesmo? Essa bolsa chique dele. Não, o brinquedo. O brinquedinho. Olha aqui, La Vida Louca. Ficou ótimo aqui na entrada. Me conta aqui sobre essa escolha de você ter colocado madeira de um lado e pedra do outro. Eu queria muito a pedra, mas eu fiquei com receio de ficar meio frio. Então eu quis, como era um espaço não muito grande, eu quis acolher com madeira, né? Então o piso já é de madeira, e aí eu coloquei madeira nesse pedacinho. Achei que trouxe um acolhimento, um aconchego, sabe? E trouxe mesmo, porque sabe qual é a sensação que eu tô tendo quando eu entrei aqui agora? Parece que eu tô entrando de férias. Essa é a ideia. Essa é a ideia? Essa é a ideia. Inclusive o apelido que eu dei para minha casa é Cabana. Ah, você tá vendo? Porque eu queria que a casa tivesse me passasse essa sensação. Então acertei mesmo. Que eu estivesse entrando numa cabaninha, num lugar de relaxamento, sabe? E é mesmo, porque olha a escolha, você também fez o teto de madeira, o que já diminui um pouco o som, né? A gente já não tem mais o som da rua e tal. E vem essa luminária maravilhosa. Isso aqui foi super por acaso. Estava comprando uns móveis para um cliente. E ele estava sentado e vi esse negócio aqui lá numa mesa meio que jogado. Assim, eles estavam arrumando a decoração da loja e tal. Falei, o que é isso? Isso aqui é uma cúpula, tal. Eu falei, olha, não tenho a menor ideia onde eu vou colocar, mas eu já quero. Já vou Aliás, levar. esse é um segredo, né? Quando a gente gosta de alguma coisa, não precisa saber exatamente onde vai. Leva que depois ele acha o lugar, né? Eu não compro nada, assim, eu preciso de algo para tal lugar. Eu vou achando, as coisas vão me achando, eu vou achando as coisas, eu trago e depois eu vejo o que eu vou fazer. Tá vendo, gente? Olha, esse ensinamento é muito legal. E aí, aqui tem essa cômoda, ela é um azul ou um preto? É um preto, né? Preto, que lindo, e esse cocar de cordas aqui. Você tem um garimpo aqui na sua casa de peças que são encantadores. Eu posso dizer que a sua casa, a gente sente a sua casa. É diferente. É gostoso. Isso acho também... que casa é lugar para ancorar a gente, né? Então a gente tem que se encantar todo dia quando entra em casa, eu acho. A casa Todos tem que ancorar os dias. a gente. Adorei. Eu acho que é isso. Você tem que se sentir protegido, acolhido. É um lugar para você... E tem que se encantar todo dia. A casa não pode ficar corriqueira, assim. Eu acho que ela tem que te encantar todos os dias. Exatamente. Olha, só aqui na entrada, olha quantas coisas legais que ela já falou pra gente e que eu já fiquei apaixonado. Olha essas cadeiras, que não dá nem pra chamar de cadeirinha, porque elas são super altas. Olha que lindas. Cadeirinha. Nossa, eu já adorei seu estilo. Repete aqui pra mim o seu Instagram profissional. Decor by Sara Âmbar. Todo mundo pode te seguir. Lá você mostra as suas obras e tudo. Mostro. Gente, olha isso, hein? A pessoa aqui pra você chamar pra fazer sua casa. O que tem aqui atrás? Aqui a gente tem um lavabo. Isso aqui lindo. É um puxador. Na verdade, é um cabideiro. Sim. Aí eu resolvi fazer de puxador. Aqui tem um lavabo. Uau! Eu ia falar pra você, imagina a minha cara, mas eu nem fui imaginar que tem um espelho aqui. Tá lindo essa cara. Gente, que lindo. E é grande, né? É grande. A gente fez uma reforma muito grande aqui, mas o lavabo, a gente mudou tudo de posição, mas o lavabo já era grande. A gente diminuiu até, ele ficou um pouquinho menor. É mesmo? E aí colocou esse papel de parede. Esse papel, que é um papel de parede infantil. Olha aí, que ideia boa. Mas e as cortininhas de férias, olha, tá vendo? Tem cara de férias. Que delícia. Tem cara, né? Porque não são coisas que a gente vê quando tá viajando. A gente vê mais, né, na Bahia. Muito gostoso, esse perfume delicioso. E aqui essa caixinha, me conta dela. Essa caixinha é para colocar linda acessórios, fio dental. E ela combina com papel de parede um pouquinho, né? Ai, gente, só porque ela chama âmbar, tem um âmbar. Você não podia deixar de ter isso. Aonde você vê um âmbar, você compra, né? Muito legal. Olha que ideia boa a gente colocar o quadro encostado na caixa acoplada e uma cadeira antiga ao lado. Nossa... Tá bom então, gente, eu vou morar aqui dentro desse lavabo. E a gente nem começou e já tô encantadíssimo. Você falou de Feng Shui? Isso aqui é muito legal. Isso aqui Isso aqui é super de proteção. lindo. Essa peça que eu vi.
no Bazar da Praça, aqui perto, e eu achei super legal. Porque e é bom que ele fica bem assim mesmo, já reflete lá fora. Na entrada, né? Ai, gostei dessa ideia. Proteger. Eu tenho um desse de uma artista, que é da Virgínia, que é da roda. Sabe? É da dela, roda. é dela. Ai, gente, eu vou marcar aqui pra Ela vocês. faz o de mesa, faz o de parede, ela tem uns lindos. É lindo esse. Lindos. E eu gostei que você colocou aqui. Eu vou botar também o meu. Ai, achei maravilhoso isso. O dia que lá, eu já vi, tem a fiquei figa encantada. ali também, ó. Tá muito Proteção lindo. não falta. E olha o piso. E o peso de porta é cachorro, né? É um cachorro, Lógico, né? lógico. Porque, né, Eu não gosto de ser temática, mas às vezes é difícil pra mim. Não é? Gente, ninguém. Aqui é o seguinte: ninguém tem que nada, tá? Então a gente vai entrar de uma boa, feliz da vida. Esse tapete maravilhoso. É garimpo. Ah, então você é das nossas garimpeiras também? Super. Onde que você costuma garimpar? Família vende tudo. Aham. Em todas. Para quem não sabe, não está em São Paulo, família vende tudo é uma coisa bem tradicional aqui, né? Que é quando a pessoa está vendendo praticamente a casa inteira. Normalmente são coisas antigas, de casas mais, né, mais antigas. E é tipo maravilhoso. Tem tudo. Tem tudo. E agora, pode entrar? Claro. Tcharam. Fica à vontade. Olha como que é tudo integrado. Que isso, Sara, porque é todo integrado com a parte externa aqui, com as portas. A ideia era essa, era de ter um espaço integrado que não fosse muito grande, exatamente para a gente poder compartilhar mais os momentos, ficar mais junto, né? É gostoso isso, né? A gente vem de casas maiores e a gente repara que fica um numa sala, o outro no outro lugar, e a gente aqui queria exatamente esse aconchego. Acabar com as divisões, né? Exatamente. Porque quando você fala que acaba com as divisões, não é necessariamente acabar com as paredes, mas com essas possibilidades de estar distante, né? E isso faz muita diferença. Então, olha, gente, como eu falei antes, tem bastante coisa para perguntar. E eu não vou sair daqui sem perguntar tudo. Eu estou encantado com essa casa. Vamos ver se a minha memória Gente, primeira ajuda. coisa, essa ideia que você teve de colocar a prateleira acima da janela. Eu tenho visto isso e tenho amado. E aqui na sua casa você colocou com papel de parede. Fala um pouquinho sobre. Isso aqui é um tecido, na verdade, esse. E eu achei que eu tenho muito objeto, né, que eu gosto e tal. Então eu precisava de um espaço para dispor esses objetos, porque eu gosto de ficar olhando. Eu não gosto de nada no armário, eu gosto de ficar olhando para eles. E aí eu achei essa prateleira em cima, eu achei que deu uma emoldurada na janela. Eu tive essa sensação de moldura, né? Porque você sabe que eu vivo falando que vou fazer isso, eu não fiz. Acho que eu vou sair daqui e vou fazer. Porque eu acho legal a gente ter a ideia, focar no utilitário, mas o utilitário tem que também ser bonito, né? Ser agradável. Porque também é uma utilidade muito grande para os nossos olhos a gente se sentir feliz de olhar. Exatamente. O utilitário não significa só de usar, mas ele tem a utilidade de fazer bem. Exatamente, não é sempre só funcional, né? Me conta aqui, olha, como que você faz... gente, eu vou aproveitar que ela é design de interiores e é do nosso estilo para perguntar para vocês as dicas. Qual foi a técnica de você arrumar aqui e ficar assim, cheio de coisa, mas ao mesmo tempo leve e com respiro? Eu sou simétrica, né? Então eu tenho um problema com a simetria. Eu tenho que ter mais ou menos tudo em pares, né? Então você vê, eu tenho duas peças em madeira, apesar de ser formato diferente. Entendi. Eu tenho os dois abajures, aí tenho livro de lá, livro de cá. Então eu vou fazendo um pouco de simetria. Entendi. E o meio, esse vidro que traz essa luz. Olha aqui, gente, que interessante. Olha lá, o barro, quer dizer, a madeira, os dois abajures, o abajur. Os quadrinhos ali na parede. Aqui você fez, aqui é o seu altar, o sua Isso oratória. É um presépio, é do designer artesão. É um presépio, só que durante o ano eu tiro o presépio e coloco aqui a minha turma de proteção. Que legal. E aí depois no Natal, lá para novembro, a gente coloca o presépio. Aqui na sua casa é assim, é um carioca e um paulista? Um carioca e dois paulistas. Por que a gente olha aqui, já vê Rio e São Paulo, já entregou o jogo todinho aqui. E aqui embaixo também ficou boa esse aparador espaço, que você fez com ardósia. Ficou muito bom. E a lareira acende mesmo? Acende, esquenta muito, muito, muito.
Olha só, você tem agora, eu já estou sentindo que a gente está com cara de férias e férias aqui dentro já na montanha. Não é? Olha que graça aqui a Nossa Senhora Aparecida. Nossa, encantei por aqui. Vamos dar uma olhada virando para cá. A sua casa, ela traz conforto, né? Qual foi o objetivo aqui da montagem desse ambiente? É isso, é a gente se sentir confortável num espaço onde a gente possa ficar juntos, sem estar muito apertado, mas e de certa forma dá para receber pessoas também. Então a ideia era um ambiente aconchegante. Esse era o propósito. E quando você chegou... Mas que a gente usasse, para né? usar, né? Porque na verdade o conforto só vem se usar. Né, se tiver a marca do uso, né? Senão ele não E espaços que você não usa no dia a dia, que ficam meio estagnados na casa, eu não acho legal, sabe? Eu acho que a casa tem que ser usada inteira. Se você tem uma casa que parte dela você não usa, tá na hora de talvez repensar isso. É verdade. Eu acho que a casa você tem que usar todos os ambientes. Aqui a gente usa tudo. Exatamente. Tudo. Até por isso você deu essa ideia da integração com um objetivo, né? Porque tudo tem que ter um objetivo. Por que você está fazendo integração para aproximar ainda mais a família? Agora uma pergunta, quando você fez a reforma que você comentou, já estavam essas janelas, elas já eram todas abertas para o jardim? Não. Que legal. Tinha uma janela aqui na frente, tinha uma menor aqui na lateral, e depois daqui para cá era tudo compartimentado. Tinha uma copa, tinha a cozinha toda fechada, e a gente foi abrindo. E era uma casa bem antiga, então não tinham suítes, tinham 4 quartos e uma suíte só. A gente queria 3 suítes, então a gente teve que mexer na planta toda. Entendi. E com isso, quando você abre aqui as janelas e portas para cá e traz esse verde, você transformou completamente a sensação da casa, né? Aqui não tinha nada de verde, e a gente trouxe esse verde aqui para dentro, que também dá um frescor, né, para casa. Dá mesmo. E outra coisa, você trouxe esse jardim para dentro também, justamente perto da porta, para parecer que você está já morando no próprio gazebo. O dentro e o fora tá em harmonia. Tá em harmonia. Agora, sabe o que você tem aqui, que é uma das coisas que eu amo muito? Sempre tem uma poltroninha para você sentar confortável, né? Tem, eu faço tudo aqui, nessa poltrona. Aqui é a sua mesa de trabalho? Eu trabalho aqui e sento aqui, gravo aqui. Grava o quê? Me conta. Os vídeos para o Instagram. Então a gente vai ver vários vídeos lá no Instagram. Gente, olha isso, eu já vou perseguir, não é? Então, e aí essa história de sempre ter uma poltrona que a gente vai observando, olha, isso faz com que te convide a ficar para bater papo, né? Né? Fazer essa roda aqui. Receber, as pessoas sentam espalhadas, não fica aquela coisa muito engessada, sabe? E não tá engessado mesmo, tá lindo. Vocês estão vendo que eu tô passando devagarzinho porque eu tô captando todas as ideias que você teve aqui. Olha que lindo esse abajur de palhinha, que graça. Olha que bonita essa imagem, me conta dela. Esse aqui é de um artista que eu admiro muito, é o Guido Totoli. E ele pinta tela, mas é um artista super completo e ele faz cerâmica. Muito legal. É maravilhoso, vale a pena visitar o estúdio dele. Como que é o nome mesmo? Guido Totoli. Olha aí, gente. E olha quem tá atrás, que eu mostrei a casa também. Maravilhoso. O insert, que legal. Aliás, a gente já falou várias pessoas aqui que que eu reconheço nas obras. Estou vendo aqui a Curiosa, que é aquela luminária, mais cachorrinho. Mais cachorro, óbvio, que outro grande. Nossa, e essa mesa ficou muito boa de você trabalhar aqui de frente para todo esse visual. Eu acho legal essa coisa da mesa também de trabalho, assim, perto da sala, porque às vezes você quer fazer alguma coisa e você não precisa estar num escritório separado, a não ser que seja necessário. E aí você está integrado aqui também. É verdade. Com a família, enfim. Isso também traz pra gente uma sensação de que a sua mente parece que abre, porque como você trabalha com decoração, se olhar isso todos os dias, na hora que você estiver fazendo um projeto, é extremamente estimulante, né? Você falar, eu quero trazer esse conforto. Aliás, seus clientes, eles vêm aqui na casa, você recebe eles aqui?
Não? Mais ou menos. Porque não, a gente é entra aqui e raro. fala, eu quero isso. É. Ah, tchau, não precisa nem mais. Quero igual. Tipo, gente, ó, eu quero isso, muito obrigado. Porque é muito lindo mesmo. Olha aqui, que graça. Você fez coleção de pendurador? Ah, de tassel, é. Como é que é o nome disso mesmo? Tassel. Olha aí, gente, que graça. E aí você botou tecido aqui também? Botei tecido embaixo também. Interessante que você misturou, mas tem o preto e branco, né? Que é o link deles. E eu sou inquieta, né? Então isso aqui é meio que um laboratório para mim. Então eu vou fazendo. Eu já tô louca para botar alguma cor, alguma coisa aqui para cima. E o pessoal da sua casa adora, porque a casa está sempre limpa, já acostumaram. Né? Eles já acostumaram. Você não anda muito aqui, não, que eu vou revestir você de papel de parede. Agora, olha que legal, gente. Tem um sofá na mesa. Um sofá ao invés de só cadeiras. Conta aqui um pouquinho sobre essa ideia. Eu acho super confortável, porque eu gosto de ficar na mesa. Uhum. A refeição, para mim, acontece e depois eu quero continuar na mesa. Eu gosto. Eu acho que é um lugar maravilhoso para bater papo, enfim, descontraído. E aí, eu sempre quis ter o sofá, porque eu acho que a cadeira fica um pouco... Por mais confortável que seja a cadeira, você não se joga, exatamente. O sofá é para você ficar, né? Ficar. Sabe aquele café da manhã demorado que eu amo, aquela coisa? Domingo, então, isso. Que cantinho mais gostoso esse aqui da sua casa, olha, com mais obras de artesanato. Eu tô muito feliz, viu, de ver todas as obras que eu tô vendo por aqui. Cozinha, você pode esperar que eu já vou aí, tá? Mas eu vou continuar aqui. E essas duas obras? Essa aqui é Rita Weiner. As duas? As duas. Que lindo, né? Eu adoro o trabalho dela também, é tecido, são bandeiras. Bandeiras. E outra coisa que eu reparei aqui, que as portas são arcos, né? Só essas duas. Por que a escolha dos arcos? Eu quis mudar um pouco o ângulo reto, não deixar tudo totalmente reto, e achei que dava uma leveza. E deu, né? E esse cantinho aqui também tá uma delícia agora, gente. Eu já tô pegando toda a manha dela aqui. Porque existe simetria mesmo. Porque ela tem um aparador aqui, outro aparador ali. Tem uma imagem ali, tem uma imagem lá. Tem um vasinho de plantas aqui, tem um vasinho de plantas lá. O quadro... Eu amei isso. Mas eu não falei que tinha simetria? Isso é uma técnica? Não, é um toque, eu acho. É uma técnica. É uma técnica. Olha lá, tem o puff, tem um puff com sapatinho e livros, com sapatinho e livros. Isso é agradável ao nosso olhar. E aí a gente se sente bem sem saber por quê. Traz um equilíbrio, eu acho. Né? Eu acho que traz uma harmonia, sensação né? de equilíbrio. Agora, pra gente, mim, eu nunca tinha visto esse São Francisco. Olha ele como ele tá fofo. Acho que se eu fosse o São Francisco, eu ia ficar assim com os bichos mesmo. Eu tenho deitado, muitas curtindo. Imagens de São Francisco. Olha esse aqui pequenininho. Deitadinho também. Ai, que amor. Curtindo os bichinhos, né? Que amor. Não, muito legal. Gente, então assim, na sua casa, na ideia que a gente acabou de ter com a Sara aqui, é você usar a simetria. Já é a primeira ideia. Ela facilita um pouco também, eu acho, a simetria, né? E na criação de espaços, ela facilita um pouco até a própria necessidade de você usar os espaços, não é só decorativo, né? Então você tem um aparador, quando precisa, você tira tudo isso aqui, usa como para servir, enfim, como um aparador para um jantar, para um almoço. Então acho que é um espaço que você pode aproveitar também, não só como decoração, mas utilitário, né? A gente vai para lá. Gente, olha essa entradinha, 1 minuto pra gente observar. Claro que tem uma cadeira de cada lado, um quadrinho de cada lado, tudo. Eu já peguei seu toque. Você já pegou, né? Mas olha que cena é essa, que coisa mais linda, ainda mais com esse papel de parede por trás. Posso passar aqui? Claro. Tchan, tchan, tchan. E é engraçado que esse papel, quando eu coloquei o papel, todo mundo chegou aqui e falou, meu Deus, isso dá vertigem, esse papel, tá me dando vertigem. Eu falei, não, gente, mas a gente vai preencher as paredes e aí a vertigem vai passar. Que graça, é o corredor dos quartos. Ficou lindo, ainda mais com as portas brancas, tá muito bonito. Aqui é o que, esses 2 quartos aqui? Aqui é o quarto da minha filha, aqui é o meu, e ali é o do meu marido, porque a gente
Dorme em quartos separados. Gente, aqui, das minhas, tá? Isso salva casamento, pronto, falei. É igual eu, Alexandre, mesma maravilhoso. coisa. É maravilhoso, adorei, toca aqui, pessoal. Nossa, eu amei essa ideia, né? Essa ideia de dormir separado é maravilhoso. Já tem bastante tempo que a gente decidiu e qualidade do sono é maravilhoso. Tu pode roncar à vontade? Pode. Que linda a cama, gente. Olha isso, de cactos. Não aguento. Tá muito bonito. E aqui, me conta como você fez a decoração. Porque aí sim, agora com esse xadrez, eu já fui lá pra Inglaterra, ainda mais com aqueles cachorros ali. Eu queria uma coisa mais masculina, então... e eu queria usar um xadrez. Eu gosto de xadrez, gosto de listras, né? E eu achei que não ficou exagerado, ficou lindo. Sério, mas ao mesmo tempo não tá muito pesado. Aqui você puxou pelo preto, tipo molduras pretas, a luminária, o móvel, né? Foi mais ou menos isso? Eu já tinha essa cômoda igual que tá lá na frente, na entrada. Na entrada do lavabo. Eu tinha duas, óbvio, né? Na Claro. simetria, na outra casa que eu morava, tinha duas cômodas. Aí aqui não tinha espaço para colocar as duas juntas, então essa veio para cá e ficou super bem aí. Gente, ela é ótima para chegar numa loja, porque ela vai querer sempre duas. Adorei, quero duas. Olha o closet arrumadinho dele. Não, mas o dele é o único arrumadinho. Os outros é melhor você passar reto. Assim. Agora eu quero ver. Olha, mais tapete de garimpo. Não, esses não. Esses são antigos, foram comprados acho que no Rio. Olha que graça também quando você tem um era espaço da minha pequeno. Sogra. E ficou no quarto dele. Ficou lindo. E então você tem esse jardim dos dois lados? Tem. Aqui a gente tem um corredor. Aqui que tem um casa corredor. Mais deliciosa, e gente. do outro lado tem o outro. Nossa, mas é muito gostoso, arejado. Quer dizer, todos os quartos têm a saída para o jardim. Esses dois para cá e o meu lá para trás, que lá a gente vai ver. Então vamos ver, gente, eu quero ver tudo. Aliás, eu quero falar sobre esse painel com a mesa, aparador mimetizado, né? Aqui nessa história ficou ótimo, né? É desenho seu também? Ele precisava de um cantinho para abrir o laptop e de vez em quando, então dentro do quarto, porque ele não gosta, ele não trabalha dentro do quarto, mas às vezes precisa. Então a gente fez esse aparadorzinho. E olha aqui que graça, gente, um quadro no mesmo tom da madeira. Ela acha também. Que eu não reparo, mas eu reparo tudo. Aliás, eu sou igual aquela placa que tá lá, entre e repare. Não repara na bagunça? Eu quero conhecer tudo, gente, olha que... É fazenda agora mesmo. Uma graça. Gente, é super organizado, né? Eu adorei. Ou será que é porque a gente veio e elas fizeram uma arrumação correndo? Sexta-feira essa hora fica organizada. Aí depois, se viesse na quarta... Olha, eu quero começar a gravar a casa das pessoas segunda-feira. Aí é mais complicado. Porque aí complica, né? Onde a gente vai agora? Agora vamos pra cá. Antes da gente ir lá, vocês viram aquela cozinha maravilhosa dela. Então fica aí até o final desse vídeo que eu vou mostrar essa cozinha, porque eu estou super curioso. Agora é o quarto de quem? Esse é o quarto da Gabi? Vamos ver o quarto da Gabi. Entre. Uau! Nossa, que lindo! Gente, assim, que sorte que essa filha e esse marido dela de ter você em decoradora, não é? O bom é que eles deixam, Eles né? deixam você brincar de casinha, Deixam. né? É porque você faz cada coisa mais linda do que a outra. Agora sim, gente, ache a simetria. Os quadros. E o que é? Cachorros. O tema? Cachorro. Pois Que é. máximo. Depois eu falo que eu não sou temática, eu acho que eu sou assim. Não, mas olha, como por uma apaixonada por cachorros, você ter cachorros de todos os jeitos, tanto né, os vivos quanto as fotos, desenhos, artes e tudo mais, é muito legal. E eu amei esse papel de parede. É a mesma... o mesmo princípio do outro quarto, que é madeira, só que agora rosa. É isso? Aí, é o que a gente estava falando. A gente fez os 3 quartos e os 3 banheiros todos iguais. De madeira. Isso aqui, você pintou? Com painel, essa eu pedi para pintar. Agora chegamos no quarto dela. Vamos ver. Aqui a gente entra pelo closet. Continua com as listras. Você viu que eu tenho uma coisa com listra, né? Bonito. Nossa, que perfumado. Tá, o closet que ela pediu pra não mostrar, então eu não vou mostrar. O banheiro é igual. Que é a mesma história. Olha, que lindo esse tapete. Eu sou muito apaixonado por tapetes e você tá com cada um mais lindo que o outro. Uau!
Que delícia, que cheiro. Ai, você fez o papel de parede quadriculado. Fiz. Dá para ter Lindo. papel de parede no banheiro quando você tem o box até o teto. Pronto. Né? E se o box tem janela, aí você realmente não tem problema nenhum. No seu Instagram você dá essas dicas legais, assim? Seria muito legal, né? Porque, por exemplo, muita gente assiste meu canal, vê que eu falo isso também, mas se você... Repete aqui seu Instagram. É Decor by Sara Âmbar. Decor by Sara Âmbar. Isso. Com essas dicas, olha o que ela falou, é muito legal. Se não passa vapor, você pode usar arte, quadro, pode usar papel de parede, qualquer coisa. Fica lindo. E olha, todo de madeira também. Gente, olha isso. Ela gosta de capivara também. É capivara? Isso aqui é suporte emocional. Sabe aquele dia que você tá meio estranho? Você passa aqui a mão na lhama, na capivara, que amor. Aí momentaneamente você melhora. E a cadeira é linda, hein? E combinou o tom dela com a parede listrada de azul. Jura? Mas aí você trocou o tecido? Não, já assim, tava? Veio assim. Uau! Eu tô louca pra trocar, né? Mas eu falei, vou curtir não troca. porque... ela veio na cor já, então vou ficar um tempo, mas eu não vou aguentar muito tempo. Será? Né? Então daqui a pouco eu troco. Eu já entendi tudo. Não, peraí, gente, eu acabei de olhar pra lá e eu vou te mostrar esse quarto. O que você acha que é esse quarto? Deixa eu ver se tem simetria. Tem. Gente, vocês vão ver o teto, tá? Na hora que eu virar, a primeira coisa você olha o teto. 3, 2, 1. Tcharam! Uau! Você tá deitada no jardim, né? A primeira coisa que eu vejo quando eu acordo são as flores. Lindo! É tecido também? Não, esse é papel. Papel de parede, que maravilhoso. É uma sensação bem diferente, não é? Você tá assim deitada nas flores, é mágico até, né? E aqui você escolheu o listrado de azul, que é aquele que a gente viu no banheiro. Vamos ver se a gente acha simetria, gente. Ó, os abajures. Não é simétrico aqui, porque você tem essa cômoda maravilhosa e ali é uma outra verdinha linda. O que aconteceu no seu quarto? Porque você tá dormindo, ele pode... Ficou lindo. Essa peça é garimpada, aquela lá não. Então, aqui foi um problema de espaço. Eu não tinha espaço para 2 cômodas do mesmo tamanho, então eu tive que colocar aquela pequenininha ali. O que traz uma coisa que eu gostei muito, porque mostra que gostamos de simetria, mas calma, não é uma coisa... Sim, não é uma regra... peças idênticas, né? A simetria está no fato de ter duas cômodas, né? 2 cômodas. Mas é legal mas também que mostra que você relaxa. Diferentes, cores diferentes, não precisa ser tão engessado, né? Tá aí, gente, a dica dela. Olha esse cantinho, que coisa mais linda. E aqui, dentro da história, você escolheu uma cabeceira quadriculada. E misturou com listrado. Com listrado, com as flores. Eu acho que é legal fazer essa brincadeira, para não ficar tudo muito óbvio também. Então dá para brincar com as texturas, com a estamparia, né? Sabe o que eu achei do seu quarto? Mágico. Ele é meio lúdico, né? Ele é. Agora me conta dessa almofada tão diferente aqui, vem cá. Essa aqui é linda, né? De onde que é? De alguma... Essa aqui acho que é Rosenbaum. Ai, que legal. Tá vendo, gente? Se liga, hein? Tem muita coisa da Rosenbaum aqui. Né? Mas também não é à toa que eu faço tanta chamada para Rosenbaum, porque realmente decora a casa. E claro que quando ela foi lá e garimpou uma cadeira que era linda, ela garimpou 2. Porque essa eram 2, né? Elas estavam vendendo o par. Aí eu nem fiquei chateada. Né? Tipo, era pra você, né? Era pra mim. A gente pode ver daqui ou vai dar a volta? Pode, Vamos dar uma olhadinha aqui? E por aqui depois a gente entra pela cozinha. Gente, estão curiosos pra conhecer a cozinha? Porque eu tô. Aliás, olha essa cortina de linho, que linda. Uau. Que ótimo que ficou esse caminho de madeira com pedras. A gente fez por causa dos cachorros, que às vezes, com muito cachorro, grama, ela sofre um pouco. Sim. Então, a gente colocou as pedrinhas para não ficar... tão queimada, né? Que ela acaba ficando queimada. O que funciona aqui atrás? A parte de lavanderia, ali atrás etc? tem lavanderia. Ó, gente, vou andar aqui para vocês verem como é. E aqui ficou uma delícia. Eu aposto que vocês aproveitam muito aqui, né? Olha a cozinha, hein? Lembra que eu vou te mostrar ela ainda. Você fica aí, pessoal. Aqui a gente tem um varal, um espaço de varal, essas coisas. Que é aqui ótimo. tem a lavanderia. Uau! Olha, você sabe uma coisa que eu sempre adoro? Lavanderia bonita.
Porque muita gente... Olha, parabéns, você me trouxe na lavanderia, porque muita gente não traz na lavanderia. Esconde a lavanderia. Porque esconde as bagunças todas. E aqui, olha que Eu acho que lindo. todo espaço tem que ser, que você usa na casa, tem que estar, assim, tem que ser gostoso, né? Olha essa lavanderia que tem até abajur maravilhoso. Muito legal. E as cores que você escolheu. E olha aqui, gente, não aguento, eu já consigo sentir a presença. Olha aqui, que amor. Não, eu amei seu estilo, sério. Vamos ver mais agora? Aqui a gente também criou um espaço, esses espaços eram diferentes e a gente queria uma microacademia só para a gente fazer alguma atividade física. Uau. Então a gente tem uma academia aqui com um banheiro e aí eu acabei colocando um lugar para trabalhar aqui também. Então eu posso variar. Sim, porque você vem, você fica trabalhando, malha e tal. Eu posso ir para vários escritórios, assim. É verdade. Tipo, ai, cansei desse escritório, Cansei vou para outro. aqui, vou para outro. Mas espera que eu quero mostrar para vocês do início. Olha só esse dormente que tá aqui na porta. É um dormente? É. Olha a idade dele, né? Aí, olha a vassourinha de entrada. A cestinha. É tudo muito lindo. É, essa decoração. Você brinca de casinha mesmo, né? Eu brinco. E aí, sabe uma coisa que eu reparei, que eu amo e que você tem? Abajur em tudo quanto é lugar. Ah, eu adoro luz indireta. Sim. Eu tô até pensando assim, no próximo projeto, não colocar luz no teto, só colocar luz indireta. Para nem ter o risco da pessoa acender. Não. Mas isso aqui, gente, é que ele traz o climinha mesmo, ele cria uma sensação de conforto. E as luzes, cada luz ela é feita por um determinado momento. Então aquela luz branca que a gente precisa, ela é para cozinhar, para maquiar, para etc e tal, mas não necessariamente para os ambientes. Aí você está numa academia e tem este banheiro. Não. É, luz branca, acho que só em centro cirúrgico, hein? Acho que nem... e cozinha profissional. Tá lindo, papel de parede. E olha como fica bonito o verde com o terracota, tá vendo? Fica bem bonito e é bem pequenininho aqui, aquele armário. Ou seja, essa academia é perfeita, pessoal. Vou começar a malhar aqui com você, que esse é seu vizinho. Mas resolve bem, né? Não é? E aqui? Tem aqui cara de receber muito bem as pessoas aqui. A gente fez um espaço para... A gente gosta de tomar café da manhã aqui. Ai, que delícia! No verão, é gostoso. Que delícia! E olha só, gente, olha se você repara já agora que a gente está conhecendo a Sara, eu falei das poltronas, não falei que tem em vários lugares? Fez essa divisão aqui com plantas, mas eu tenho certeza, mas eu quero que ela me explique como foi que você escolheu o verde aqui. Porque a pedra é verde, aí já escolheu os tecidos verdes. Foi por isso. Essa mesa aqui é muito antiga, tá comigo acho que há uns 28 anos. Uhum. E aí eu quis fazer os sofazinhos e eu falei, vou usar o verde, né? Puxar o verde, com certeza. Vai ficar aqui fora, porque essa mesa não era uma mesa de área externa. E como ela veio aqui para fora, eu falei, eu quero mimetizar esse verde aqui. Sim. E me pergunta, deixa eu te fazer, aqui é coberto em cima, além da coisa? Vidro. Então, além do vidro, colocou essa esteirinha de bambu. Olha que graça que ficou. Ela protege um pouco do sol e dá uma luz bonita. Quando tem o sol passando os raios, né? E além do que, também dá uma sensação de conforto muito gostosa, né? E aqui, continuou com o mesmo revestimento lá de fora. Isso. E olha como a área externa é uma sala. Me explica aqui sobre esses quadros belíssimos que eu tô vendo. Esses quadros também foi garimpo? Na verdade, não foi garimpo. Esses quadros, eles estavam jogados num apartamento que a gente comprou para reformar. E eles estavam jogados, a pessoa tinha deixado para trás. Porque não tem valor... monetário, né? Não tem não sei, até que a gente descubra depois. Quem aí está vendo esses quadros e reconhece neles algum artista? Isso é Portinari, eu acho. Ele se inspirou no Portinari, né? Para fazer o trabalho, o ensaio, né? E aí, eu falei, não vou jogar isso fora, no lixo. Então, emoldurei e me acompanha. Tá vendo? Muito bom. E ali para trás, o que tem? Aqui a gente tem um micro, aqui tudo é micro academia, e a gente fez um micro escritóriozinho aqui. Olha o papel de aproveitando parede. que o terreno é muito irregular aqui atrás, ele faz um bico. Gente, mas aqui é ótimo, escritório mesmo. Quem trabalha então aqui? Então aqui, quando tem
uma reunião, aqui, minha filha estuda aqui, meu marido trabalha aqui. Entendi. Vamos supor, vou ter uma festa, mas eu preciso me concentrar em alguma coisa. Aí fica Ele vem aqui pra cá. trabalhando. Ou vou trabalhar no jardim, para refrescar um pouco, sair do quarto. Exatamente. Gente, legal. E ele é pequenininho, agora sim, chora, né? Porque isso é maravilhoso. É um tecido. É entreposto. Isso. E ele é fofinho aqui atrás. Porque tem o colocador, ele coloca espuma. Quando a gente vai colocar tecido, em geral, a gente coloca espuma atrás. Para fixar melhor, ficar melhor a colocação. E esse super leque aqui? De onde vem? Isso acho que é... Como é que chama aquela loja da Sulk? Loja de roupa. Olha, que bacana. Ou seja, como é que você treinou o seu olhar para tantas coisas legais, hein? Eu não sei te dizer, assim, eu gosto do que é belo para mim, né? Porque o belo também é muito relativo, né? Sim. Então, eu acho que quando eu vejo algo que de alguma forma me emociona, ou que me diz alguma coisa, que remete a uma memória, eu gosto. E aí eu não fico muito presa na estética, ou enfim. Então... Ele é muito mais o que te toca, né? Exatamente. E eu adorei que você falou, o belo, ele é subjetivo. É subjetivo. Né? Então, se você tem uma coisa que te toca, pode ser diferente da que toca outra pessoa. E agora chegou o momento... Olha essa planta. Ainda não chegou o momento. Que coisa linda. Olha só. Qual que é o nome dela, gente? Não sei, roxo. você sabe. Vamos ver esse corredor. Uau. É lindo, né? É. E o mais legal é saber que todo ele a gente vê de dentro da casa e pode caminhar aqui. Porque as janelas estão todas voltadas para cá. Essa reforma ficou muito inteligente, muito linda. Agora sim chegou o momento da gente conhecer a cozinha da casa da Sara. Olha que lindo. Primeiro você já tem uma coisa que é o máximo, que é um balcão gigante para você fazer todas as preparações e receitas. Até por conta do formato que a cozinha ficou, a gente tinha que dar uma aproveitada, né? Claro, porque aqui é um quarto, né? Aqui o seu os quarto. fundos do meu quarto. Exatamente. Ou seja, ela corredor você aproveitou demais, ficou lindo. E olha aqui, cinza no chão, um cinza nas portas. E o que eu amei, além de trazer o mesmo revestimento, que é aquela história que você falou de usar o mesmo em vários lugares. A mesma língua, Trouxe uma galeria de arte de comida. Não, aqui é comida, fruta, cebola, só que embaixo que não é, ó. Não. Me conta dessa galeria, com essas molduras. Tudo garimpo. Tudo garimpo, 100%. Não é? Agora sim, como que foi a ideia de você misturar esse tijolinho com essa moldura de garimpo e aí o listrado vermelho? Esse listrado entrou aqui tem uma semana. Tá brincando? É papel de parede. Que aqui vive em constante transformação, né? E aí ele entrou aqui essa semana. Eu achei que estava muito branco e aí eu achei que tinha que trazer um borogodó para cá. Nossa, mas ele trouxe um super borogodó, porque ficou lindo. Tanto é que desde a hora que eu entrei, meu olho já veio aqui para essa cozinha e ficou chamando muita atenção. E é engraçado que eu sempre tive muita dificuldade de trabalhar com vermelho. Era difícil para mim o vermelho. Não sabia muito aonde colocar o vermelho. E aí eu resolvi arriscar e eu amei. E ficou lindo. E o vermelho realmente é inusitado aqui, né? Porque ele é acinzentado e tal. E aí você traz o vermelho, ele ganhou um ar de... mais pop até, na verdade, né? Ele deu, ainda mais com o neon, decretar recomeços todos os dias. Fala sobre isso. Rita Weiner também. Quando eu vi esse neon, eu fiquei apaixonada. Eu falei, não. São aqueles lembretes, sabe? Sim, pra gente não esquecer de como é importante. Não perder o foco, ler todo dia. Sim, ainda mais aqui no café da manhã. Aliás, agora que eu olhei pra baixo, que lindo, isso é uma torta? É uma torta de maçã. Nossa, Nosso então café. A gente vai tomar café, então você já sabe, porque eu sempre te chamo pra isso. Meu Deus, agora eu quero sentar nessa mesa, eu quero ver ela montando essa mesa aqui pra gente, eu quero convidar vocês para estarem com a gente nesse café, então eu vou gravar um vídeo durante esse café para que vocês assistam lá na playlist de membros. Então para você que é membro do canal, eu vou gravar esse vídeo do nosso bate-papo para vocês, tá bom? E olha a escadinha, gente, olha os detalhes. Você sabe que uma das coisas que eu mais sou apaixonado é a cozinha?
Ah, eu amo cozinha. É o lugar da casa que eu mais fico. Eu também. Cozinha. Eu adoro. De manhã, de tarde, de noite, a hora que for eu paro. É aqui que eu paro. Então me conta dessa mesa que eu estou completamente apaixonado. Fala, desse balcão. Então, a gente também não queria repetir mesa. Uma mesa ali e outra mesa aqui. E aí, então a ideia aqui foi ter que pudesse ser uma mesa, se quisesse tomar um café, fazer uma refeição, mas também fosse um balcão, sabe? Você quer fazer uma massa de pão, você quer alguma coisa... Mas aí você mandou fazer ou você já encontrou pronto esse? Eu comprei pronta, só que eu me apaixonei por uma que era maior do que essa, bem maior do que essa. Aí eu pedi para cortar. Meu Deus, além dela achar uma relíquia dessa, ainda pediu para cortar, que máximo. Olha, porque sinceramente, não cabia, né? ela é Eu queria ela grande mesmo, não cabia. Ela é o coração da cozinha, né? Ela é muito linda. E essas gavetas você guarda o quê? A cozinha aconteceu por conta dela. Aconteceu por conta dela primeiro? E você guarda o que nas gavetas? Talheres, de tudo. De não, tudo? Os talheres estão para lá. Aqui é as coisas assim, que a gente precisa pegar rapidinho. Sim. Tem um pouco de tudo. E olha aqui, gente, que lindos eletrodomésticos pretos. Volta de novo na madeira e aqui você trouxe já... Esse armário cabia aqui certinho. Vai dizer que você achou no garimpo que coube certo? Achei. Não são umas mágicas que acontecem? Eu falei, gente, eu jamais compraria um armário vermelho. Aí eu até achei que você tivesse pintado. O olho nele, eu falei, não, ele é pra lá. Ele mede exatamente o que eu preciso. Nossa, ainda coube certinho. Olha, essa cozinha, ela é encantadora, de verdade. Assim como toda a casa. E essa coleção? Ai, jarras. Olha, eu gosto de coleções, né? Eu tenho coleções das jarras, tenho as xícaras. As xícaras eu não consegui expor aqui ainda, porque eu não tinha um espaço. Elas estão todas ali em cima. Estão ali em cima. Colecionei ao longo de anos, tem várias xícaras lindas, mas eu ainda vou dar um jeito de fazer a exposição. Olha, conhecendo o que eu já conheço de você, que agora eu tenho certeza que você vai fazer uma exposição lindíssima delas na cozinha. E outra coisa, tapete lindo na cozinha. Isso não faz diferença? Me conta. Faz. Né? Porque transforma o ambiente, né? Você tem um tapete, assim, igual eu tô vendo aqui, eu achei maravilhoso. Olha, se eu pudesse escolher realmente só uma palavra para descrever sua casa, aconchego é a palavra mais, assim, que eu senti durante todo o tempo. E tem uma outra coisa que eu senti muito aqui também, brasilidade. Você valoriza muito as coisas do nosso Brasil. Fala sobre isso. Muito. Eu fico absolutamente encantada com a criatividade desses artistas que com materiais tão simples, né, da natureza, às vezes madeira, troncos, barro, cerâmica, argila, como eles conseguem fazer peças assim maravilhosas. Então eu adoro, valorizo, respeito e uso. E isso é o mais legal, você coloca nos seus projetos com seus clientes também, você sempre usa? Sim. Muito legal. Amiga, eu tô muito feliz. A gente perdeu alguma coisa? Falta alguma coisa para ver? Não, acho que não. Olha aqui, você também está impressionada com tudo isso que a gente viu, porque eu estou e eu quero continuar essa conversa lá na mesa, mas por enquanto agora, eu quero um abraço. Ai, querido, obrigada. Obrigado, também tô tão feliz de estar aqui. Amei te receber. Eu também. Olha, só te apresento gente legal, mas às vezes dá um salto assim, né? Eu adorei vir aqui. Nossa, pronto. De verdade. Vamos seguir. Qual que é de novo o seu Instagram? Decor by Sara Ambar. Que tá aqui na tela para vocês seguirem, manda aquela chuva de amor. E agora eu vou descobrir o que tem dentro daquela torta. Porque ela é linda e eu vou gravar o vídeo e botar lá na nossa playlist de memes, tá bom? Então um beijo para vocês. Obrigado. Tchau. A gente ama uma casa bem linda e decorada, né? E você, quer aprender decoração comigo? Então clica aqui no meu curso Eu Decor. Exatamente, você vai amar aprender mais sobre decoração de uma forma divertida. Quer assistir mais vídeos? É só clicar aqui e a gente continua juntos.